Olá pessoal, vamos falar um bocadinho quais são os motivos pelo qual muitas pessoas não conseguem ou têm muita dificuldade em perder peso. Quando nós pensamos em perder peso, ficamos divididos entre duas partes. Uma coisa chamamos insulina, outra coisa chamamos cortisol. O que é que isso tem a ver? O cortisol está muito ligado a stress. E quando o nosso stress aumenta, o cortisol aumenta, e isso faz com que o nosso corpo, em estado de stress, tenha aquela necessidade de energia imediata, quase como se estivéssemos em perigo. E a energia imediata que o nosso corpo tem, o que é? Açúcar. E muitas vezes, quando o cortisol aumenta porque o stress está a ser muito crónico, o nível de açúcar no nosso corpo aumenta. E há muitas pessoas que têm dificuldade em perder peso pelo stress. Vocês vejam o stress como se nós fôssemos a uma cafetaria comer uma nata. Mas sair à cafetaria comer uma nata. É isso que muitas vezes acontece nas pessoas que passam por stress. Agora, muitas vezes, quando estes níveis de açúcar estão alterados, quer dizer que há uma dependência ou uma relação com a insulina. O stress está na origem também quando a pessoa tem picos de insulina. A insulina é aquela hormona que faz com que nós guardemos gordura. Nós consumimos alimentos em que extraímos energia e quando nós não usamos aquela energia porque há demasiado consumo, guardamos no nosso corpo como uma fonte de energia. E essa fonte de energia acumulada no nosso corpo são as reservas de açúcar, que chamamos de glicogênio, ou a gordura armazenada no nosso corpo. Parece evidente o que é que nós temos que fazer para baixar a insulina. É baixar esse consumo de energia e a frequência com que comemos. E ao baixarmos a insulina, nós vamos começar a fazer o quê? Vamos induzir o nosso próprio corpo a usar a energia que nós temos. E há várias formas de o fazer. Por isso é que há muitas pessoas que têm dificuldade em perder peso e acham que têm um metabolismo lento. Não é que seja lento, é um metabolismo eficiente. Ou seja, consegue produzir energia com pouco gasto. E muitas vezes o que a pessoa tem que fazer é aumentar o gasto para conseguir chegar a essas reservas. O que é que eu vos quero explicar? Há muitas pessoas que acham que para perder peso é preciso tirar os açúcares. Todos estes alimentos não têm açúcar. E nós na nossa cabeça pensamos, mas espera aí, não tem açúcar, como assim? Quando nós pensamos nesta questão dos alimentos, pode não ter açúcares, mas não tem fibra que faz com que não haja aqueles picos de açúcar, ou seja, se nós tivermos fibra naquele alimento, vai-nos atrasar aqueles picos de açúcar que estão associados à insulina e ajuda-nos a baixar peso. Por isso é que muitas pessoas falam que a fibra associada a algo que comemos, como por exemplo, que se falava muito de saladas antes de uma comida, ou uma fibra com uma fruta, vai baixar estes picos de açúcar. Mas o que está muito escondido e que as pessoas não têm essa noção são os hidratos de carbono, principalmente os amidos. Amidos o que é? São várias partes de açúcar acumuladas num complexo que nós chamamos, no fundo, amido. Agora, muitas vezes o que é que acontece? Isto não tem açúcar, mas está carregadinho destes tais amidos. E muitas vezes, nós quando lemos, por exemplo, a tabela nutricional, nós não conseguimos ter a percepção se realmente este alimento é saudável ou não. Temos que ir à lista de ingredientes. E muitas vezes, quando nós vemos estes amidos escritos nesse alimento, nós temos que trocar um pouco o nosso raciocínio a associar que isso é açúcar, mas que não é classificado como açúcar. É o tal exemplo, por exemplo, de certos pós que são adicionados a suplementos, a determinados alimentos, que chamamos, por exemplo, a maltodextrina. A maltodextrina, por exemplo, que é um determinado amido, é mais perigoso do que o próprio açúcar. E as pessoas, por vezes, não conseguem perder peso porque têm estas coisas escondidas na alimentação e acham que estão a fazer uma alimentação baixa em açúcares que é suficiente. O que é que eu recomendaria fazerem? Existe um determinado protocolo que as pessoas até podem fazer para desintoxicar o corpo e até aliviar ali um bocadinho o peso. Mas acho que as pessoas têm que ser um bocadinho mais inteligentes e têm que ir um bocadinho mais além disso. Estes suplementos da MJS Med são muito bons, têm muita qualidade e vão ajudar de várias formas, que neste caso é a vitamina D, o Duranepar e, por exemplo, o alibiótico. Mas o que é importante nós percebermos é, para perdermos peso temos que tratar a saúde e percebermos o que é que está por detrás disto. O que é que está por detrás daquela insulina ou daquele cortisol? Temos que ver o que é que se passa. E consoante aquilo que se passa, temos que tratar estes problemas de saúde. E depois de sabermos estas questões, estes problemas de saúde que podem estar associados ao cortisol ou à insulina, temos que corrigir a alimentação, ver o que é que a pessoa pode ou não deve comer. Isso é o que nós fazemos num consultório. E temos que perceber, por exemplo, que suplementos é que podem ajudar aquela pessoa não só a perder peso, mas a tratar a saúde e com isso perder peso.
E temos que perceber, por exemplo, se a pessoa tem alterações de sono, se pratica exercício físico, se faz demasiado exercício físico, o que é mais adequado para aquela pessoa. Isto para dizer o quê? Cada pessoa é uma pessoa individual e nós temos que ter isto tudo em conta, adaptarmos de forma personalizada para que a pessoa consiga chegar aos objetivos. É isso que nós fazemos diariamente, a ajudar as pessoas a tratarem problemas de saúde e as coisas naturalmente ocorrem. Espero que tenham gostado deste vídeo e vejo-vos no próximo.